Olá, bem-vindo ao canal. Quer saber quantas contribuições você precisa ter para requerer o auxílio-doença, caso necessite? E no caso do auxílio-acidente, como fica isso? Será que é necessário estar trabalhando empregado com carteira assinada para poder dar entrada no auxílio-doença? E você tem dúvida de quantos dias são necessários de atestado para poder requerer o auxílio-doença ou caso ocorra o auxílio-acidente? E o que pode acontecer caso a sua doença se agrave por causa do trabalho? Se você possui todas essas dúvidas ou alguma delas, assista esse vídeo até o final. É muito importante que você siga assistindo esse vídeo até o final, porque com certeza eu vou conseguir esclarecer todas essas dúvidas e muito mais. Verifica, por favor, se você já é um inscrito do canal. Caso ainda não seja um inscrito do canal, eu peço a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e continuidade do conteúdo. Se eu estou te ajudando com esse vídeo, o intuito é esse, eu acho justo que você ajude o canal com a sua inscrição. Essa contribuição é muito válida. Se você já é um inscrito do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Primeiro eu vou falar sobre o auxílio-doença. O auxílio-doença ele precisa de 12 contribuições para efeito de carência para que você tenha direito, caso necessário, você poder requerer o auxílio. Nesse caso, essas 12 contribuições, a partir delas, criam a qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado, ela permanece em até mais um ano após a última contribuição efetuada. Então tenha em mente que é necessário para o auxílio ter pelo menos feito 12 recolhimentos a favor do INSS. Após um ano, você ainda pode requerer o auxílio. É possível também retornar a qualidade de segurado caso você, após ter perdido essa qualidade, fazer um novo registro junto ao INSS e fizer novamente 6 recolhimentos, no caso 6 contribuições. Essa qualidade de segurado que eu estou explicando é, na verdade, uma situação onde o INSS acolhe você como um de seus sócios, seus membros, como se você passasse a fazer parte do grupo. Isso é uma forma de, resumidamente, eu lhe explicar o que é a qualidade de segurado. Quem não tem essa qualidade de segurado não é atendido pelo INSS até o momento de atingi-la. Somente quem tem essa qualidade de segurado é atendido pelo INSS quando exigido contribuições de carências, como no caso do auxílio-doença. Existem situações que não pedem a carência. Se você tiver o registro junto ao INSS e essa situação ocorrer, sem carência, você será atendido. Com carência, você precisa atender primeiro a exigência do INSS. E quantos dias de atestado são necessários para que você possa dar entrada no auxílio-doença? Essa situação é de 15 dias. Os atestados eles precisam somar 15 dias para que você possa, a partir dele, dar entrada no seu pedido do benefício do auxílio-doença. Esses 15 dias eles podem ser dados de uma vez só pelo seu médico. Pode ser um atestado já de 15 dias ou até mais dias, caso ele entenda. Mas o necessário são 15. Caso os atestados não sejam 15 dias de uma vez só, você pode também, dentro de um período de 60 dias, atingir 15 dias de atestado. Aí você vai efetuar o cálculo se você atingiu esses dias. Após atingir 15 dias dentro de um prazo de 60 dias, você vai poder requerer o auxílio-doença também. Presta atenção, vamos a um exemplo. Vamos dizer que uma vez por semana o seu médico lhe dê 5 dias. Ao longo de 3 semanas, você atingiu 15 dias, dentro de um período de 60 dias. Então, você pode requerer o auxílio-doença porque os 15 dias foram atingidos. Agora, uma situação muito importante. O INSS exige o CID presente nos atestados. Não adianta você somar 15 dias de atestados de doenças diferentes. O auxílio-doença é por uma mesma doença. Os 15 dias de afastamento é por causa de uma mesma doença. Então, nessa situação, o CID no atestado é exigido pelo INSS. Muitas das vezes, muitos pedidos de benefícios não são atendidos porque não tem o CID no atestado. Então, peça ao médico que te atende dele colocar o CID no atestado. O que é CID? CID é um código que existe classificando todas as doenças existentes. Cada doença tem o seu código. E o médico é quem sabe isso, é quem vai definir o CID da sua doença, o código da sua doença, conforme a listagem que já existe.
Então, esse número, esse código, o INSS que exige, não é o seu empregador, não é a empresa que é chata, é o INSS que pede esse tipo de código para atender o seu benefício. E será que precisa estar de carteira assinada para requerer o auxílio-doença? Será que precisa estar efetuando algum tipo de trabalho para requerer o auxílio-doença? Na verdade, a resposta é não. As pessoas elas podem contribuir porque querem contribuir ao INSS para ter algum tipo de garantia. Essa contribuição pode ser feita de forma autônoma, pode ser feita de forma facultativa, pode ser feita de diversas outras formas sem ser relacionadas à carteira assinada ou sem ser relacionado ao emprego a ser aplicado ou ser praticado. Pessoas podem contribuir porque entendem a necessidade de contribuir. E a partir do momento que você atinge a carência exigida, passa a ter a qualidade de segurado, você tem direito, caso necessário, a requerer o auxílio-doença. O auxílio-doença, caso você tenha ele durante o contrato de trabalho, ele não gera estabilidade no seu retorno. Você pode, a partir do seu retorno, acabar sendo demitido sem justa causa. Essa estabilidade não existe no auxílio-doença. Uma outra coisa que eu oriento e que muito pouca gente sabe é que, no caso do retorno do auxílio-doença do INSS, não fique esperando o seu empregador lhe chamar, perguntar o que aconteceu. Na verdade, você que deve tomar essa iniciativa. Você deve já de imediato procurar o seu empregador e dizer que você está bem, segundo o INSS lhe deu apto e você pode retornar ao trabalho. Nessa situação, é importante você fazer isso com no máximo 30 dias, não deixar passar esse período de 30 dias. Por quê? Existe a súmula 32 do TST, que entende que no caso do empregado que retorna do INSS e não comunica ao empregador que teve esse retorno no prazo de até 30 dias, pode ser configurado justa causa por abandono. Então, você achando que o empregador tem que lhe chamar, na verdade é você que tem que ir. Se você não fizer isso, não prestar atenção nisso, se a empresa quiser, ela pode te aplicar um abandono ao conhecer que você levou mais de 30 dias para retornar ao emprego após a alta do INSS. O intuito desse canal é sempre te manter informado, então eu aconselho que depois você dê uma olhada nos vídeos e na playlist que eu tenho aqui. Esses vídeos e essa playlist são relacionados a INSS, é a minha playlist de tudo do INSS. Nessa playlist você vai ter outras informações relacionadas à Previdência Social. Eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição embaixo para que depois você possa assistir com calma. Agora vamos passar a falar do auxílio acidente. Essa situação do auxílio acidente não possui carência, é diferente do auxílio doença. Nesse caso, você pode estar trabalhando, pode ter acabado de ingressar na empresa e nem ter as contribuições necessárias ou até mesmo a qualidade de segurado. Mas se estiver registrado no INSS e acontecer um acidente, você terá direito ao requerimento do auxílio acidente. Essa situação ela é provocada quando você está na empresa e sofre um acidente, ou quando, por força do trabalho, você sofre um acidente. E quantos dias de atestado é necessário para que você tenha o auxílio acidente a seu favor no caso do acidente ocorrido na empresa ou por causa do trabalho? No caso, são 15 dias também. E também acontece a situação que eu expliquei no auxílio doença. São 15 dias de uma vez ou 15 dias dentro de 60 dias, somados esses 15 dias. Existindo o acidente e o acidente superando 15 dias de uma vez ou 15 dias dentro de 60 dias, você deve ser encaminhado para o auxílio acidente. Deve ser requisitado, requerido o auxílio acidente. Isso é uma condição praticamente que obrigatória. Você deve ter esse encaminhamento já por causa das condições atendidas conforme necessário. O acidente acontecendo, existe um documento chamado CAT. Esse documento ele deve ser emitido em 24 horas do ocorrido do acidente. Esse documento é importante até mesmo para que você tenha também a documentação completa no momento do requerimento do auxílio acidente, caso ele ocorra. Esse documento pode ser emitido por qualquer pessoa. Você não é obrigado a ficar esperando a empresa que você trabalha emitir esse documento. Você mesmo pode emitir, o seu médico que te atendeu pode emitir o CAT. É interessante que seja emitido com as informações corretas. Não adianta inventar, aumentar, diminuir, põe a realidade e faça o documento conforme necessário para até mesmo juntar a documentação de requerimento do benefício a seu favor. Acidentes, às vezes, deixam marcas, deixam sequelas, deixam condições que incapacitam você de trabalhar.
Então, nessa situação, caso você sofra um acidente de trabalho e esse acidente cause uma dessas situações, é interessante que você, junto a essa situação do auxílio acidente, procure um advogado para rever como foi feito toda a segurança do trabalho, do ambiente de trabalho que você trabalhava e como foi feita todas as questões de quem é a responsabilidade com relação ao acidente ocorrido e os danos sofridos por você. Muitas das vezes, a responsabilidade é da empresa, que ela tem a obrigação de manter o local de trabalho seguro e lhe fornecer as instruções e proteções necessárias para a execução do trabalho. Caso ela falte com isso, ela poderá ser responsabilizada pelas sequelas, pelo dano estético, pelo dano moral e talvez pela incapacidade que você passou a ter no trabalho. Cada situação é um caso, não é porque um ganhou uma situação de uma forma que você irá ganhar igualmente da mesma forma. Mas se você estiver passando por qualquer uma dessas questões, eu aconselho que você, assim que possível, procure um advogado para rever essa situação a seu favor, caso seja prejudicado. No caso do auxílio acidente, existe a estabilidade. Quando o INSS lhe der alta desse auxílio e disser que você está apto para retornar ao trabalho, você tem, a partir daquele momento, 1 ano de estabilidade. Nessa situação, a empresa ela não poderá lhe demitir sem justa causa. Você ficará resguardado durante esse período de 1 ano contra demissões sem justa causa. Porém, tem um aviso importante. Não é porque você tem uma estabilidade e a empresa não pode lhe demitir que você pode fazer o que bem entender. Você pode sofrer uma justa causa e a sua estabilidade ser jogada por água abaixo. Por quê? Ela pode te demitir por justa causa. Caso você dê um motivo, caso fique realmente comprovado a necessidade da justa causa e a justa causa seja bem aplicada, você vai perder sua estabilidade. E o que é essa estabilidade? Além de você não ser demitido do emprego, é garantido o seu salário, os seus direitos. Caso você seja demitido sem justa causa no período de estabilidade, procure um advogado. Você pode ser reintegrado na sua função ou pode ser requerida uma indenização pelos direitos que você teve durante a estabilidade e que não foram pagos, não foram respeitados. Pedido de demissão anula a estabilidade. Se você fizer um pedido de demissão por escrito, onde você expõe toda a sua vontade de sair da empresa, mesmo com estabilidade, pode ser anulada a sua estabilidade. Mesmo que amanhã ou depois você se arrependa e entre na justiça, falando do artigo 500 da CLT, muito provavelmente, se o seu pedido não tiver algum vício, não tiver alguma coação, alguma coisa de falha de vontade, esse pedido de demissão será válido e a sua estabilidade será perdida porque você pediu demissão. E por fim, vamos falar do auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença em que é provocado pelo trabalho ou pela condição da empresa, pelo ambiente da empresa. Nesse caso, esse auxílio-doença acidentário é uma situação que aquele ambiente de trabalho ou aquele trabalho exercido lhe gerou uma doença que você não tinha ou agravou uma doença que você possuía. Ambiente com muita poeira pode ser ruim para pessoas que têm problemas respiratórios. Ela tem um grau de doença que pode evoluir após trabalhar num ambiente de muita poeira. Pessoas que têm problema de coluna, ao ter que trabalhar pegando peso durante o dia, podem agravar o seu problema da coluna para outro tipo de doença. E essa situação, ao ser avaliada de forma médica, pode ser classificada como doença por causa do trabalho, seja o surgimento, seja o agravamento. Nesse caso, esse auxílio-doença, como é acidentário, ele não tem carência. Não precisa ter o recolhimento de contribuições para ter direito ao requerimento desse benefício. Acontecendo a situação, você pode fazer o requerimento. É necessário 15 dias de atestado também. Nessa questão, o CID também deve ser acompanhado. E os 15 dias pode ser de uma vez ou dentro de 60, conforme explicado anteriormente. Dependendo do tipo da doença adquirida ou dependendo da evolução que a doença que você já tinha, da progressão que ela teve por causa do ambiente de trabalho ou por causa do trabalho, pode também ficar sequelas, pode também ter danos estéticos e morais e pode também ter incapacidades para o trabalho. Tudo isso, como disse no acidente,
Caso ocorra, caso exista, você deve procurar um advogado para lhe auxiliar nessa questão. Existem indenizações a serem discutidas e responsabilidades a serem discutidas, porque a empresa tem obrigações a cumprir. Caso a sua doença tenha surgido ou evoluído por causa da empresa, essas questões têm que ser avaliadas para tentar compensar os prejuízos que você está sofrendo. E o auxílio doença acidentário também tem estabilidade, igualmente o auxílio acidente. É a mesma estabilidade de 1 ano a contar da alta do INSS. Nesse caso, você também tem que ter a mesma atenção. O empregador não pode lhe demitir sem justa causa. Você pode ser demitido por justa causa. E se pedir demissão, a sua demissão, se não tiver nenhum vício de vontade, será validada e a sua estabilidade será encerrada, igual eu expliquei no auxílio acidente. Auxílio doença acidentário tem estabilidade. Auxílio doença não tem estabilidade. Essa diferença é muito importante. Para você que assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. A sua inscrição é muito importante. Por favor, se inscreva. Se eu te ajudei com esse vídeo, é muito importante que você ajude o canal com a sua inscrição. É muito justo, é uma contribuição que você faz para o canal. Ativa o sininho, deixa o seu like, pode compartilhar. Se quiser, comente, eu vou te responder assim que possível. Eu vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.